Fala galera, o nosso vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada. A gente vai seguir falando da Primavera Árabe e dos seus desdobramentos políticos. Então se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, clica no card que vai aparecer aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Vamos ao tema da semana? Logo depois da vinheta. Vai Gabi, faz teu nome. Na semana passada, a gente contou aqui a história de Mohamed Bouazizi, um tunisiano que acabou virando símbolo da luta contra o autoritarismo na Revolução de Jasmine, a revolta popular na Tunísia que iniciou a Primavera Árabe. Depois da Revolução de Jasmine derrubar um ditador com mais de 20 anos no poder, vários países passaram a ter manifestações contra a corrupção, as baixas condições de vida e contra os governos ditatoriais. No início, quando os primeiros protestos foram acontecendo em outros países, a imprensa internacional ainda enxergava essas manifestações de uma forma separada, mas na internet elas sempre caminharam juntas. Assim como a revolta da Tunísia ficou conhecida como a Revolução de Jasmine, a do Egito também ganhou o nome de flor e ficou conhecida como a Revolução de Lótus. Só depois que ficou evidente a adesão de vários países é que o noticiário começou a chamar o movimento de Primavera Árabe. A verdade é que vários países daquela região viviam um drama parecido. No caso do Egito, o país não estava nada bem. O presidente Hosni Mubarak estava no poder há 29 anos. E ele governava em um modelo de estado de emergência na maior parte do tempo. Ou seja, na prática, ele tinha poderes de um ditador. E a situação era muito complicada, porque nesse estado de emergência que eu falei, o presidente pode aumentar o controle da população com proibições, censuras e restrições políticas. Inclusive, o direito à manifestação era restrito no país na época. E como o governo controlava as forças policiais, muita gente foi presa sem justificativa legal. Diante desse caos todo, você deve pensar, o Egito tinha tudo para começar as manifestações, né? E você tá certo. Sim, só tem um detalhe. Algumas manifestações já tinham acontecido no Egito anos antes da Primavera Árabe. E além de todos esses problemas que eu já citei, o Egito ainda tinha outras pautas. Por exemplo, o baixíssimo salário mínimo e a alta do preço dos alimentos, os problemas com a moradia, a violência policial e, é claro, não poderia faltar as graves acusações de corrupção. As contas que foram descobertas da família Mubarak guardavam mais de 50 bilhões de dólares, enquanto parte da população amargava em condições muito difíceis. Todo mundo ficou mais tenso ainda quando o déspota começou a preparar o seu filho para dar sequência ao governo. Imagina só o desespero da galera. O cara estava 29 anos no poder e ainda queria botar o filho. A população ficou revoltada. Depois das manifestações da Tunísia usarem as redes sociais para combinar os protestos e também para comemorar o sucesso, os egípcios começaram a arquitetar um forte movimento pelas suas redes pedindo a renúncia de Mubarak. Tudo começou em 25 de janeiro de 2011. Conforme a adesão popular foi crescendo, o ditador foi sendo mais pressionado por seu partido e seus ministros. E naquele momento parecia que uma renúncia estava a caminho, mesmo ele negando e dizendo que só sairia do poder na data das próximas eleições, que aconteceriam em novembro daquele ano. Mas a coisa chegou a um ponto tão tenso que eles derrubaram a internet no Egito. Doideira, né? Deu até um calafrio aqui, deu um nervoso. Imagina? Pois é, mas foi isso que aconteceu. No Egito, uma ordem direta do líder foi dada às operadoras de telefonia e elas foram obrigadas a cumprir. Aí a parada ficou séria, né? Porque quer ficar 29 anos no poder, quer botar o filho, quer roubar o povo, ainda quer cortar a internet? Aí não dá. Aí é demais. Aí forçou a amizade. Aquele blackout enlouqueceu demais as pessoas. Tava todo mundo ali, de boa, falando mal do ditador no Face, e aí o Face caiu. Imagina! As manifestações começaram a crescer e a pressão também. O dia que a internet foi cortada, ficou conhecida como a Sexta-feira da Ira. Sextou e eu tô aqui, cheio de ódio. Os caras estavam tão putos que não conseguiram nem pensar no nome melhor. Escreve Sexta-feira da Ira. Bota aí. Quando Mubarak convocou as forças armadas, os militares se recusaram a atacar o próprio povo. Por várias e óbvias razões, como o dever do exército de proteger a população e, é claro, a legitimidade daqueles protestos diante de uma situação de vida insustentável. O fato de diferentes classes sociais terem aderido ao movimento também foi crucial para encurralar o ditador. Os protestos aconteceram em várias cidades ao longo do Rio Nilo.
basicamente onde existe uma melhor condição de vida por causa das dificuldades impostas pelo deserto. Mas foi em Cairo, na capital, que os maiores protestos aconteceram. O principal local foi a Praça Tahrir, um local movimentado até, mas que durante os protestos juntou muita gente. O governo determinou um toque de recolher que foi ignorado pelos manifestantes que continuaram com o movimento. A essa altura, parte da população que apoiava o presidente também se manifestou. Tá vendo só? E você achando que essa história de protesto a favor fosse uma invenção brasileira? Não, não é não. Não é não. Surgiram os defensores do governo lá também. E um enfrentamento aconteceu, infelizmente. Episódios tristes, graves e perigosos. Depois de dias de grande pressão no governo, outros países já estavam chamando seus turistas para sair com urgência do país, o que agravou o caos aéreo que já estava acontecendo. Depois de mais alguns importantes protestos, no dia 11 de fevereiro, Mubarak foge do país e anuncia a sua renúncia. As ruas foram tomadas pela comemoração e as redes sociais viraram um lugar de festa. Mais um ditador havia sido derrubado pela população. E é óbvio que isso incentivou muitos outros movimentos. Em maior ou menor proporção, a Primavera Árabe alcançou vários países dessa região. Mas dois se destacaram muito pela gravidade na forma como as coisas aconteceram: a Líbia e a Síria. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas só para vocês entenderem, tanto na Líbia quanto na Síria, as manifestações evoluíram para guerras, inclusive com a participação de outros países. No caso do Líbano, o ditador Muammar Gaddafi foi morto pela população depois de muitos acontecimentos e muita influência externa. Já na Síria, os protestos evoluíram para uma guerra civil que até hoje apresenta focos de conflitos, muito menores que no auge, mas ainda graves pela destruição nas cidades que foram palco da guerra. Inclusive, guerra na Síria é um bom assunto para virar tema de um vídeo aqui. Comenta aí se você acha que vale a pena. O que o mundo aprendeu com essas manifestações da Primavera Árabe é que a população sempre pode ser um importante ator político. Infelizmente, alguns países não foram bem-sucedidos na formação de novos governos. É o caso do próprio Egito, que não conseguiu manter uma estabilidade política. O sonho de melhores condições de vida, como as pessoas esperavam, não aconteceu. Tanto que alguns autores começaram a chamar esse momento de decepção posterior como o inverno árabe. Pessoal, o desafio desse canal aqui é tentar resumir assuntos complexos em 10 minutos de vídeo, e é muito difícil, claro, né? Mas para saber mais, busquem outras fontes de informação nos livros, nos professores, nos sites confiáveis. Lembrando que todos os roteiros aqui da Malheiros TV têm a supervisão do meu grande amigo e professor de geografia, Cláudio Hansen. Não esquece de dar aquela curtida, que é muito importante pra gente. Valeu e até semana que vem aqui na Malheiros TV.